Bora dissecar mais o Nacional hoje. Último assalto. Fala galera, Galvapeira aqui e hoje a gente vai falar sobre o último assalto do Daniel Esteves e do Alex Rodrigues. E é um livro interessante porque eu não curto boxe. Particularmente assim, não me amarro em boxe. E eu adorei esse quadrinho porque... Bom, vou explicar por quê, aos pouquinhos, tá? Vamos ao vídeo. Antes de começar... Não se esqueça de me seguir nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, bota o sininho. E se você gosta do que eu faço aqui, quer me apoiar financeiramente, considere ser um apoiador do canal, o link tá na descrição, tá? Então vamos lá. O Último Assalto é um quadrinho sobre um menino da periferia, né, que tem o sonho de ser boxeador, ele quer lutar boxe da vida dele, só que ele acaba, por ser da periferia e não ter condições de quase nada, ele tem uma vida bem bosta, inclusive, né, ele acaba caindo numa situação envolvido com crime, envolvido com umas bizarrices lá, que eu não vou falar porque é spoiler, tá? Mas, enfim, é um quadrinho sobre boxe, basicamente, né? Sobre ele querer lutar boxe e tal, e ter esse sonho. E ele usa o boxe para resolver algumas coisas, inclusive. E eu não curto de boxe, eu nunca gostei muito de boxe, e eu adorei esse quadrinho porque ele é relacionável, entendeu? Você pode trocar o boxe por qualquer outra coisa, pode ser o sonho de ser, sei lá, dançarino, o sonho de ser quadrinista. E funciona porque é uma história sobre a ambição do cara e como que aquilo... como ele lida com aquilo, né? Como ele tem dúvidas se ele quer aquilo mesmo, se ele não quer, se ele deveria seguir o sonho dele, se ele não deveria. E é legal ver como isso se encaixa na situação de São Paulo, da periferia, de crime, né? De como que ele lida com isso, como que ele veio de uma situação que tem crime envolvido, como que ele quer sair disso, mas não pode sair porque a família não tem condição. Enfim, é um quadrinho que lida com escolhas e... É aquele quadrinho, como eu sempre falo, né, que você termina de ler e continua pensando sobre ele depois que acaba. E, pra mim, esse é o melhor tipo de quadrinho, né? Eu preciso salientar uma coisa importante sobre os personagens desse quadrinho. Porque, assim, tem vários personagens, eu diria pelo menos 5 que são bem principais, né? E desses 5, pelo menos 4 têm arcos, né? Pelo menos 4 personagens mudam, né, ao longo da história. Eles têm uma evolução, positiva ou negativa. E isso é raro de ver, porque geralmente a gente tenta fazer arcos, né? A gente vê arcos só no protagonista, né? E os outros personagens, os coadjuvantes, são personagens que sempre só estão lá para ter aquela função e pronto. Aqui não, aqui todo mundo tem um arco. Aqui quase todo mundo, pelo menos, né? Tem uma história própria. É o protagonista da sua própria história, entendeu? E eu acho isso muito legal, é uma escrita rica, é um roteiro rico, entendeu? Que você consegue ver várias camadas de interpretação. Eu posso ver isso pelo ponto de vista do protagonista, pelo ponto de vista do amigo dele, pelo ponto de vista da menina, né? Então tem vários jeitos de ler essa história. E todos esses arcos se amarram de forma inteligente, sacou? Então não são arcos isolados. Todos eles têm um arco e eles todos culminam no mesmo lugar, né? Então, qualquer história que você siga aqui dentro, elas não são arbitrárias, não é tipo, eu quero dar um arco pra ela porque sim. Não, é um arco que você dá pra ela, que no final das contas vai ser relevante pra história principal. Então, tudo se encaixa ali, é uma historinha com arcos bem fechados, bem redondinhos e, como eu disse, relacionáveis, né? Porque são pessoas que vivem problemas reais, né, cotidianos. Então eu li essa história e eu me relaciono com algumas personagens, mesmo eu não sendo um cara do boxe, nem do crime, né? Eu não pilho nessas paradas de boxe, nada disso. Mesmo assim eu me sinto relacionado com essa história. Bom, falando da arte, eu achei a arte do Alex Rodrigues bem legal, bem bonita mesmo. É um negócio que transita bem entre um traço mainstream americano e um traço indie americano, né? Então ele tem um pouco dos dois, né? Eu diria que lembra muito aquele quadrinho local, esse aqui, ó. Esse aqui, que eu diria até que é melhor do que o local, inclusive. Mas é porque por dentro ele usa preto, branco e Ashura. Preto, branco e Ashura, né? E esse aqui também. Na verdade é preto, branco, cinza e Ashura. Eu acho esse traço muito bonito, eu fiquei impressionado com a qualidade desse traço de verdade e como ele usa o cinza de forma eficiente, né? Porque até onde eu enxerguei aqui analisando, dissecando o quadrinho, ele usa branco, preto, cinza claro, cinza escuro e uma Ashura, né? E a Ashura varia de intensidade também. Então assim, ele tem bastante variedade, bastante ferramentas para trabalhar um preto e branco, que no caso é tons de cinza, né? Então é um quadrinho que é tons de cinza, é preto e branco, mas ele é muito expressivo, ele consegue contar muita coisa, consegue dar dimensão pro desenho, consegue fazer esse tipo de cena aqui, que é uma cena que seria difícil de fazer só preto e branco, mas ele consegue fazer porque ele usa cinza, porque ele usa Ashura, então ele consegue dar profundidade para situações que não teriam profundidade normalmente. É uma arte realmente muito bonita, cara, eu fiquei impressionado genuinamente, assim. Quando ele representa carros e cidades, inclusive isso ajuda no que eu falei, né, de familiaridade, porque eu me senti relacionado com essa história, não só pela história em si, mas pelo fato de que os cenários, as locações são familiares. Mesmo que não seja de São Paulo, a periferia brasileira se parece, né? Tem
fio no poste de luz na rua, tem umas casas feitas de qualquer jeito, entendeu? Um muro pichado e calçada quebrada. Então são coisas que você vê, você conhece, você reconhece, na verdade, né? São coisas que você já viu na sua vida. Então é uma história que eu consigo me ver ali dentro, sabe? Isso faz muita diferença, não é só o roteiro. A arte também passa essa sensação pra você. Ele usa uns requadros de flashback bem legais aqui, ó, porque o requadro normal é preto e o do flashback é branco pra dentro, assim. Então é legal porque é sutil e você vê que é o momento que ele tá lembrando, o momento que ele tá falando do presente e tudo mais. E esses flashbacks geralmente acontecem em paralelo com o ringue. Então eu acho legal isso, porque sei lá, ele tá lutando, tá numa luta e aí ele tá socando alguém que é um adversário que tem uma certa característica, e aí ele tá lembrando de uma cena do passado dele que ele teve que lutar com uma característica parecida, só que fora do ringue, entendeu? Então, como que a vida e o ringue se assemelham em certos momentos. Então, esses paralelos de flashback são bem legais, não são arbitrários, tipo, flashback expositivo, não. É um flashback de caracterização do personagem. E por fim, para falar da arte, que eu acho que é um dos negócios que eu mais gostei aqui, é o fato de que ele usa texturas de preto, e texturas de Ashura também, né? Por exemplo, aqui assim, ó. E essas texturas mudam muito ao longo do livro. Né? Então tem momentos que tem uma textura de um jeito, textura de outro, então texturas mais grosseiras, texturas mais sutis, e essas texturas aqui no fundo, ó, elas fazem diferença para contar, aqui a diferença, elas fazem diferença para te contar o tom dessa história, né? Então geralmente a galera usa cor para passar o tom da história, então se é um momento emotivo é mais vermelho, se é um momento mais frio é mais azul, aqui ele não tem cor para fazer isso, então ele passa através da textura, então quando é um momento mais tenso, a textura está mais arranhada e rabiscada e suja. Quando é um momento mais tranquilo, a textura está mais leve, mais limpa. Então a textura do fundo, né, o cenário, te ajuda a passar o tom, a vibe certa daquele quadro, daquela cena. Né? Além do que, essa textura que ele bota é um jeito de não ter que desenhar cenário tantas vezes. Né? Então é um recurso que, além de ser útil narrativamente, ele também facilita de não ter que fazer tanto cenário. Porque ele só bota uma hora que ele está gritando, ele bota uma textura no fundo e passou a mensagem e evitou desenhar cenário, que dá trabalho, né? Então achei uma solução bem inteligente. Enfim, é um quadrinho que vale muito a pena, de verdade. Em todos os aspectos, tanto no roteiro quanto no desenho, né? É um quadrinho que te segura até o final. Eu fiquei pilhado até o final, tipo, cara, o que vai acontecer com ele? Será que vai dar certo, vai dar errado? E a história não é final feliz, porque, enfim, o mundo real não é final feliz, infelizmente. E é um quadrinho que, sinceramente, eu queria muito ver um filme do Netflix dessa história. Porque é fácil de adaptar, sabe? Não tem dragões ou pessoas de fogo, são só pessoas em São Paulo, entendeu? Numa periferia, é fácil de gravar, é só achar atores compromissados e, enfim, um investimentozinho aí. Então, por favor, Netflix, hashtag Netflix, faça Último Assalto virar filme, sei lá. Eu quero muito ver esse filme, porque seria um negócio que ia dar muito certo, pelo menos ao meu ver, na tela, sério. É uma história que é muito mais, apesar de ter luta, né? É sobre luta, no final das contas, sobre boxe, mas é muito mais sobre a evolução dos personagens, né, sobre como que eles lidam com a vida, do que sobre a luta em si. Né? Então, o conflito não está na ação, no conflito físico. O conflito é um conflito psicológico, é um conflito de ideias, de vontade, de desejos, e é isso que faz ela ser uma história bem humana, sacou? E é isso, gente. Enfim, curtiram ou não curtiram? Comentários aqui embaixo. Se vocês quiserem comprar esse livro, eu vou botar aqui embaixo também na descrição o link para Zapata Edições, né, para vocês comprarem pela internet, seguir o Daniel Esteves e o Alex nas redes sociais todas aí. E se você faz quadrinhos também e quer que eu disseque o seu quadrinho, manda o seu quadrinho para a caixa postal, tá aqui embaixo na tela, e eu não vou garantir que eu vou dissecar, mas eu vou pelo menos divulgar nos pickups do mês, né, ou no Instagram, beleza? E se eu gostar bastante e tiver algo a acrescentar nessa história, eu vou e disseco, tá bom? É isso. Então curte, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe, e ativa o sininho, e no mais, aquele abraço. Valeu!